Salmo 127. A palavra do Senhor nos diz, cântico de peregrinação de Salomão. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Assentem-se, meus irmãos. Nos últimos anos, nós temos assistido a um número cada vez maior de publicações acadêmicas sobre diversos transtornos mentais. Termos como ansiedade, bipolaridade, burnout, depressão, são alguns dos temas e dos termos mais recorrentes entre os acadêmicos, mas também entre nós. Essas palavras compõem o nosso vocabulário atual, o vocabulário do cotidiano. Muitos de nós, inclusive, conhecemos pessoas que já foram diagnosticadas com esses transtornos, ou talvez alguns de nós mesmos os enfrentemos. E após a pandemia, parece que esses transtornos cresceram exponencialmente. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos, no ano passado, 2021, concluiu que no Brasil, por causa do ambiente gerado pela pandemia, 53% das pessoas entrevistadas relataram alguma deterioração na saúde mental desde 2020. O consumo de ansiolíticos, por exemplo, teve aumento considerável. Mas não se engane, esse fenômeno não é um fenômeno exclusivamente no nosso país. Ele é global, ao ponto de levar pesquisadores da Organização Mundial da Saúde a incluir no ranking das principais doenças da humanidade esses transtornos mentais. Nesse contexto, meus irmãos, duas palavras inglesas ganharam certa notoriedade entre nós. Passaram a fazer parte do vocabulário do brasileiro. E vem sendo amplamente usada por nós. A primeira delas é workaholic. E a segunda, burnout. Em comum, essas duas palavras são utilizadas para ambientes de trabalho, para o contexto do trabalho. A primeira delas, workaholic, é usada para se referir a trabalhadores compulsivos, que não conseguem impor sobre si limites quanto ao trabalho. Já a segunda, burnout, é uma síndrome de esgotamento profissional, caracterizado por tensões emocionais e estresse crônico. Esses dois termos, meus irmãos, apontam para problemas que surgem pelos exageros das pessoas que vivem como se o trabalho fosse a coisa que verdadeiramente vale a pena. Que verdadeiramente vale a pena se dedicar e que se torna um fim em si mesmo.
que merece toda a nossa energia, que merece todo o nosso recurso, que merece todo o nosso tempo. Para muitos, o trabalho tem servido como o motivo para a vida, mas também para outros como a fuga da vida. E nos dois casos, são diagnosticados como sendo uma vida centrada em si, à beira da idolatria, por usurpar um lugar exclusivo de Deus, como nosso provedor. Nessa manhã, nós chegamos ao 8º salmo desse pequeno saltério chamado Cântico dos Degraus, ou Cânticos das Subidas. O Salmo 127, meus irmãos, retrata mais um daqueles temas que tem ocupado espaços na nossa vida e consumido o nosso tempo. Nele, o salmista peregrino trata de perigos constantes que os projetos humanos, que os empreendimentos humanos podem provocar naqueles que vivem como se Deus não fosse o Senhor absoluto dessas coisas também. Lembrem-se, meus irmãos, que estamos em uma série expositiva que trata da Igreja de Jesus e sua peregrinação. E nessa série nós estamos considerando questões do nosso cotidiano, da nossa vida, da nossa existência, aquilo que se avizinha como perigo a todos nós. E nós temos constatado, inclusive, que o livro dos Salmos é um livro que se aproxima muito das nossas experiências pessoais. E também, óbvio, das nossas experiências coletivas. Nós temos visto, por exemplo, que Deus cuida do seu povo. Mas o fato de Deus cuidar do seu povo não significa que Ele blinde o seu povo de perigos, de desafios, de angústias. Nós os enfrentamos, nós temos as nossas dificuldades, nós temos os nossos problemas, nós temos as nossas angústias. Mas esse mesmo Deus que não nos blinda, é um Deus que nos concede ajuda, livramento, consolo e encorajamento diante desses múltiplos cenários. O Salmo 127 é atribuído a Salomão, filho de Davi, rei de Israel. E a pergunta que lhes faço é: quem nas Escrituras foi maior empreendedor do que Salomão? Nós somos informados pelo relato histórico da Bíblia sobre o seu reinado. Nós sabemos pelas obras que ele mesmo escreveu, que ele foi um grande empreendedor, ele realizou obras magníficas. Ele construiu o palácio do rei, ele construiu o templo de Jerusalém. Ele possuía recursos como nenhum outro rei na sua época. Ele jamais foi impedido de realizar qualquer coisa que quisesse, possuir qualquer coisa que quisesse. Não havia limites, humanamente falando, para Salomão. Mas a experiência longa de Salomão levou a muitas constatações. As suas experiências ensinaram consideravelmente Salomão. Ele precisou lidar com muitas tensões entre as coisas que realmente valiam a pena e as coisas que não valiam a pena. Salomão obteve sabedoria, ele experimentou glória excelente como nenhum outro rei. Estava apto, portanto, para ensinar. Estava apto para dizer as palavras deste salmo. Palavras que são frutos de suas reflexões sobre a vida, sobre as realizações humanas debaixo do sol. Este salmo, meus irmãos, expõe o reconhecimento
do servo de Deus, de que as bênçãos necessárias à vida procedem das intervenções divinas sobre nós, de que é Deus quem gratuitamente outorga suas bênçãos aos projetos, às intenções e empreendimentos humanos. Por exemplo, o trabalho e a segurança, que são algumas de nossas preocupações universais, são tratadas aqui. Mas veja que elas se tornam fúteis se não forem frutos da bendita agência divina, na medida em que Ele mesmo, Deus, é glorificado em nós. O que o salmista expõe é que Deus é a razão de ser de todas as coisas. E a esta altura, meus irmãos, é preciso algumas perguntas para as quais nós precisamos encontrar respostas. Quais foram as constatações que a vida concedeu a Salomão? Quais as suas conclusões sobre os muitos esforços humanos para lidar com as preocupações, algumas que de fato são importantes? De que maneira a visão do rei nos ajuda na nossa caminhada? Eu quero convidá-lo a olhar novamente para o texto e considerar algumas constatações a que chegou o salmista peregrino, Salomão. Em primeiro lugar, eu chamo a sua atenção à verdade de que as pretensões humanas podem se tornar fúteis. Vejam as palavras de Salomão no verso 1 e em parte do verso 2. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Observe, meus irmãos, que não há qualquer palavra proibindo a construção da casa, como não há qualquer palavra proibindo vigiar a cidade. O que Salomão diz é que construir a casa e vigiar a cidade precisam ser atos decorrentes da bendita agência divina também sobre nós. Porque se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Nessas palavras, o salmista adverte quanto ao excessivo esforço praticados por homens que ignoram a necessidade da intervenção divina nas coisas da vida. Está claro que sem a ação de Deus, está claro que sem a agência divina, não haverá êxito para qualquer empreendimento humano. E nós precisamos reajustar o conceito de êxito, porque êxito não é alcançar aquilo que nós pretendemos alcançar, não do ponto de vista bíblico. O que o texto diz é que o homem não será capaz de prosperar se Deus não for com ele. Veja, e retomo o que acabo de dizer, não estou falando aqui que o homem não possa alcançar os seus objetivos, mesmo quando ele desconsidera a pessoa de Deus no concurso da vida e no concurso das coisas. Nós sabemos que muitos ignoram o Senhor e ainda assim alcançam os seus objetivos, não é verdade? Então não são os objetivos alcançados que vão determinar a aprovação divina. Não podem ser. Não é porque nós planejamos algo e alcançamos que necessariamente Deus esteja nisso.
Porque nós somos testemunhas e conhecemos pessoas que não temem a Deus, fazem os seus planos, empreendem e alcançam. Mas Deus não está com eles no sentido dessas coisas ocorrerem para a glória de Deus. Meus irmãos, o trabalho é uma bênção a todos nós. E as Escrituras são claras quanto ao dever de nós nos ocuparmos com o trabalho. Trabalho não é maldição. Trabalho não é fruto da queda. Trabalho existe antes da queda. A queda arruinou o trabalho. Mas o trabalho não é maldição. Trabalho é bênção. Trabalho é bênção. Trabalho é bênção e precisamos nos ocupar com o trabalho. Precisamos ensinar desde cedo os nossos filhos sobre o trabalho. O problema é que a sociedade faz uma confusão enorme entre o conceito de trabalho e o conceito de emprego. São duas coisas distintas. Trabalho é aquilo que se faz para dar fluxo à sociedade. Trabalho é aquilo que se faz para dar fluxo dentro de casa, por exemplo. Ensinar um filho a varrer, a passar um pano, a tirar um pó, não é pecado. Você não vai levar o seu filho para o emprego com 10 anos de idade. Embora eu devo dizer que isso não mata, não. Porque eu trabalho desde os 9. Estou aqui. Quando nós refletimos, meus irmãos, sobre as pretensões humanas que desconsideram a Deus, nós precisamos admitir pela ótica divina a futilidade idólatra dos homens em relação ao trabalho e em relação às preocupações da vida. Observe, meus irmãos, que nessa leitura que fizemos do verso 1 e o início do verso 2, a palavra inútil aparece 3 vezes. Será inútil trabalhar na construção, será inútil a sentinela montar guarda, será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhar arduamente por alimento. Será inútil. E é bem interessante porque a palavra inútil aqui, inicialmente, eu imaginei que pudesse ser a mesma palavra utilizada pelo próprio Salomão, quando ele escreve Eclesiastes, e ele fala da vaidade. Mas não é. Não é. A palavra que Salomão utiliza aqui é exatamente uma inutilidade ligada aos deuses pagãos. O que ele está dizendo é idolatria, o trabalho como idolatria, no sentido de sair o foco de Deus e colocar o foco em si. Esse mesmo conceito vai ser utilizado por Jesus, no capítulo 6 de Mateus. Quando ele vai falar das preocupações da vida, ele aborda no contexto da exclusividade da adoração a Deus. O que Jesus estaria dizendo no futuro em relação a Salomão e o que Salomão disse, apontam para o fato que nós podemos nos ocupar do trabalho e das preocupações da vida numa perspectiva pagã, idólatra. Idólatra. E ele diz, olha, será inútil trabalhar na construção, será inútil montar sentinela, e veja, será inútil qualquer dinâmica de vida, por mais organizada que seja, porque ele diz, olha, será inútil fazer aquilo que a gente faz. E o que a gente faz? Levanta cedo, dorme tarde, trabalha pela comida. Está aqui. Você vai dizer que essas coisas são erradas de fazer? Em si, não. Mas quando nós imaginamos que ao fazer essas coisas nós somos os provedores da nossa vida, isso é pecado. É idolatria. Porque nós usurpamos o lugar que pertence a Deus como provedor. As pretensões humanas podem se tornar, portanto, fúteis.
Veja que digo, podem se tornar. Em segundo lugar, meus irmãos, o texto também nos ensina que quem provê para o povo é o Senhor. Veja a segunda parte do verso 2. Olha o que diz o texto. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Existe alguma dúvida nessa leitura? O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. De acordo com Salomão, irmãos, onde melhor podemos perceber a futilidade dos projetos humanos? Qual é o sinal que normalmente evidencia que as coisas não estão como deveriam estar? Certamente, meus irmãos, não é pelos resultados alcançados dos nossos projetos e empreendimentos. Não é pelo montante de recursos financeiros, patrimoniais que nós obtemos, não é. Pensar dessa maneira seria construir casa sobre areia, para utilizar as palavras de Jesus. Meus irmãos, de acordo com o texto, fica sugerido de que o sono desregulado, por causa das preocupações da vida, por causa do trabalho, é uma evidência de que estamos percorrendo um caminho inadequado e é necessário reajustar as coisas. Porque o Senhor, diz o texto, concede o sono àqueles a quem Ele ama. Meus irmãos, os empreendimentos humanos sem Deus tiram o sono. Vaidades e futilidades, com seus modelos idólatras, consomem o nosso tempo e os nossos recursos, consomem a nossa energia. Mas o que diz o texto? O Senhor concede o sono a quem Ele ama. Pois quem dorme e entrega a Deus de modo confiante a sua vida e a sua provisão diária. Tem sido um hábito meu, nas primeiras palavras do dia, dirigidas ao Senhor, agradecer-lhe pelo descanso da noite e porque Ele velava por mim e pela minha família enquanto nós dormíamos. Deus vela por nós. O sono é uma entrega diária ao cuidado de Deus. Mas quando as preocupações, as angústias, o desejo de ter o controle sobre todas as coisas vem sobre nós, a gente perde o sono. Porque a gente acha que está nas nossas mãos, estão em nossas mãos, o controle da vida. O sono cura. O sono cura. O sono restaura. É o nosso Shabat diário, que às vezes nós não levamos a sério. Deus nos dá diariamente um Shabat. Mas a gente ignora esse tempo de descanso que o Senhor nos dá, que é um tempo de entrega, que é um tempo de confiança e é um tempo de provisão. Sabe por quê? O povo de Israel não recolhia maná no sábado. Deus já havia providenciado para eles na noite anterior, no dia anterior. Deus providencia. E de fato não falta. O sono é uma entrega a Deus, de modo confiante, da vida, de modo confiante quanto à provisão diária. Meus irmãos, quem recebe a bendita e divina dádiva do sono, descansa não apenas o seu corpo, mas também a sua alma, pois confia naquele que vela por nós. O sono é provisão divina.
Ele dá àqueles a quem Ele ama. Portanto, Ele nos dá. Talvez o que nós precisamos realizar é reajustar as coisas e aprender a voltar a dormir, confiando no Senhor. Mas também, meus irmãos, o texto nos ensina que a verdadeira herança vem do Senhor. Versos 3 a 5. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Meus irmãos, quando fazemos uma primeira leitura dessa parte do texto, versos 3 a 5, é possível que a gente constate que talvez Salomão tenha virado a chave aqui e tenha mudado radicalmente aquilo que ele vinha falando. A sensação que a gente tem que o que ele acabou de dizer sobre o trabalho, sobre os perigos e inutilidades deles, nada tem a ver ou não estabelece qualquer relação com o que ele passa a dizer. Mas, meus irmãos, não é por acaso que o salmista traz à tona o tema dos filhos como herança. Ele faz exatamente para reajustar a nossa maneira de vermos as coisas. Pela ótica divina, a tarefa de todo e qualquer homem deve estar além da preocupação em deixar bens de consumo aos seus descendentes, porque os seus filhos já são a herança do Senhor. De acordo com o salmista, a herança dos homens são os seus filhos. Mas como é que a gente vive no mundo ocidental? A gente quer deixar herança. Nenhum problema se você pode. Mas essa não pode ser a meta da vida. Não pode. Ele faz aqui uma contraposição àquilo que ele acabou de dizer, porque nos versos de 1 e 2, parece que o indivíduo está preocupado em estabelecer alguma coisa que lhe dê segurança. Do ponto de vista patrimonial, do ponto de vista financeiro. Veja, não é problema. Mas quando esses elementos ganham um lugar de preeminência em nossos corações, é idolatria. E nós estamos perdendo a ótica das coisas, porque herança não é o que a gente deixa do ponto de vista patrimonial e financeiro, são os filhos. Eles carregam neles mesmos os nossos princípios, os nossos ensinos, os nossos valores, a nossa fé. Por isso que, de acordo com o salmista, a herança dos homens são os seus filhos. Diz o texto que são recompensas dadas por Deus durante a juventude. E por que durante a juventude? Uma pessoa de meia idade não pode ter um filho? Claro, se for da providência divina, se for a vontade de Deus, pode. Mas dentro do pensamento bíblico, os filhos da juventude são os filhos que nascem com saúde, que nascem firmes, que nascem fortes, porque os seus pais são jovens. A força e o vigor ainda estão presentes. Diz o texto que eles são como flechas nas mãos do guerreiro. E diz o texto que a aljava era um recipiente que o indivíduo normalmente pendurava, atravessado no tronco, de onde ele tirava as suas flechas para o combate. Diz o texto que feliz é o homem, ou bem-aventurado é o homem, que tem a sua aljava cheia de flechas. A gente não precisa fazer malabarismo do texto. Se os filhos são flechas, o que o texto está dizendo? Que bem-aventurado é o homem que tem muitas flechas na sua aljava. Meus irmãos, eu sei que falar dessas coisas num tempo como o nosso é difícil, né? Porque se os jovens já não querem casar, quanto mais terem filhos. Só que, jovem, a palavra de Deus não muda.
provavelmente, há tanta idolatria no seu coração que você não está disposto a olhar o que Deus diz, pensando somente em si. E normalmente com que justificativa? Eu quero construir primeiro. Olha os versos 1 e 2. Eu preciso trabalhar. Eu preciso ter uma boa vida. É muito difícil educar filhos neste mundo, como se fosse fácil para os nossos pais, para os nossos avós, para os nossos bisavós. Observem que no mundo de hoje, os versos de 1 a 2 justificam o não cumprimento dos versos de 3 a 5. Idolatria, pecado. Você pode deixar patrimônios, mas do ponto de vista bíblico, os filhos são herança do Senhor. Filhos que no texto bíblico inibiriam a humilhação paterna. Porque o texto diz, não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Contexto judaico, e a palavra que aparece como tribunal, na verdade, seriam as portas da cidade, que era o local em que os homens se reuniam para tomar importantes decisões. Isso acontecia em Jerusalém também. Quando alguém se levantava para falar, mas ele não tinha filhos, a sua autoridade perante os outros era diminuída. Esse era um contexto bíblico. As pessoas ouviriam, mas com uma certa dificuldade, porque os filhos seriam a demonstração desses elementos de autoridade, mas também serviriam como uma espécie de arrimo, durante a velhice debilitante dos pais. É uma recompensa, uma honra que ele dá. Filhos são bênçãos que Deus nos dá. Meus irmãos, o homem em si, ele é empreendedor, ele faz projetos que seguem as intenções do seu coração. Não há nenhum problema de empreender e fazer projetos. Mas o salmista nos ensina que é Deus quem gratuitamente outorga as suas bênçãos aos projetos, intenções e empreendimentos humanos. Ele diz que, apesar de todos os nossos esforços, se não for o Senhor, se o Senhor não for conosco, tudo não poderá passar de inutilidade idólatra. Tendo isso em mente, eu quero fazer 4 aplicações. Nós sabemos, meus irmãos, que o trabalho é parte do mandato cultural da criação, antecede a queda, inclusive. O pecado antecede a entrada do pecado no mundo. Pelo trabalho, o homem honrava o Criador como seu mordomo. Sendo assim, meus irmãos, a primeira aplicação é: use adequadamente os dons e as habilidades que Deus concedeu a você para trabalhar. Trabalhe. Trabalho honra. O trabalho dignifica. O trabalho santifica. O trabalho glorifica a Deus. Pais, os nossos filhos precisam aprender desde cedo o valor do trabalho. Eles precisam aprender a trabalhar. Isso não pode ser entendido como um peso para eles, para que no momento em que eles tiverem que ir para o emprego, eles entendam que pelo trabalho eles podem lá, onde quer que eles estiverem, glorificar a Deus. Portanto, use adequadamente os dons e habilidades concedidos por Deus a vocês. Quando nós trabalhamos, nós estamos honrando a Deus.
Quando somos corretos em nossas atividades profissionais, estamos honrando a Deus. Foi Ele quem nos deu dons, foi Ele quem nos deu habilidades. Não importa a área que você atue, não importa o seu chamamento para aquilo que Deus te vocacionou. Ao executar, ao realizar a sua vocação, o seu chamamento, faça-o para a glória de Deus. Use adequadamente os seus dons e habilidades. Sejam os melhores profissionais possíveis. Não é uma questão de orgulho, é uma questão de fazer para a glória do Senhor. Seja lá o que for. Se você leciona como se fosse para o Senhor. Se você constrói, construa como se fosse para o Senhor. Se você aconselha como se fosse para o Senhor. Se você clinica, como se fosse para o Senhor. Para o Senhor. Se você estuda, faça-o como se fosse para o Senhor. Use adequadamente os dons e as habilidades que Deus concedeu. Em segundo lugar, a queda do homem não apenas hostilizou a relação do homem com o próprio Deus, mas também hostilizou a relação do homem com a terra. Você lembra disso, né? Nas penalidades estabelecidas por Deus a Adão, ele deixa claramente, ele deixa evidente as lutas, as dificuldades que Adão passaria a experimentar no trabalho por causa do pecado. Então, o pecado, ele hostilizou a relação do homem com Deus, mas também do homem com a terra. Porque não há apenas uma relação com o homem, com o Deus que sopra em suas narinas. Há também uma relação com a terra, e é bem interessante isso no texto bíblico. Adão, homem, Adamá, terra. Adão é quem vem de Adamá, a relação do homem com a terra. A terra. Por isso, meus irmãos, e aí é o segundo ponto de aplicação, cuide-se, ou cuidem-se, para não viverem de modo autônomo em relação a Deus, como se o florescimento de sua atividade dependesse de você e não de Deus. Cuidem, para não viverem como pessoas autônomas, como pessoas que imaginam, bom, Deus tem a ver comigo no domingo pela manhã, quando eu estou reunido com a congregação para cantar, orar e ler as Escrituras. Mas o meu trabalho durante a semana é coisa minha. Isso é minha função. Esse é meu papel. Deus não vai se ocupar com isso. Bom, essa não é a atitude adequada, porque isso pode apontar para aquilo que o salmista diz ser futilidade. Um pensamento fútil, iníquo. Meus irmãos, Deus precisa, e aí apenas uma linguagem metafórica, tá bom? Deus precisa ser trazido para o nosso contexto de trabalho e de estudo. Ele precisa vir para onde a gente vai. Ele precisa estar conosco onde a gente trabalha. A gente precisa fazer isso. O florescimento de nossas atividades não depende do resultado. Deixe-me dizer, às vezes por causa do seu temor a Deus, você não alcançará determinados resultados. Exatamente porque você teme a Deus. Porque você não se corrompe. Porque você não se prostitui. Porque nós imaginamos que a prostituição só se dá no campo da sexualidade. Não. Há muitos trabalhadores se prostituindo por um pouco mais de moedas. Um pouco mais de moedas. Deus precisa, metaforicamente falando, vir para os nossos ambientes de trabalho. Não há florescimento da nossa atividade à revelia de Deus. Cuide-se, portanto. Fique atento.
Terceiro lugar, nós somos inquietos. Todos nós. Num menor grau ou no maior grau, nós somos ansiosos. E nós temos a tendência, por conta disso, de puxar para nós a responsabilidade do funcionamento das coisas. Você conhece gente assim? Que quer ter o controle de tudo? Tem que saber de tudo? Tem que fazer tudo? Tudo tem que ser do jeito dele? Tem um monte de gente rindo. Por quê? Por que será? Eu tenho aqui diante de mim uma congregação risonha, porque provavelmente se identificou. A gente quer trazer para o nosso controle isso, a gente quer controlar. A segurança para a gente está em eu ter o controle, ter o domínio. Eu preciso saber, eu preciso controlar. Nós temos essa tendência, nós puxamos para nós a responsabilidade do funcionamento das coisas. E até às vezes acreditamos que se a gente não fizer, ninguém vai conseguir fazer. Idolatria. Isso inclui inclusive a nossa provisão diária. Meu Deus. Mas o que a Escritura diz? O que Jesus disse? O que Pedro disse? Vou lembrá-los. Lancem sobre Deus toda a sua ansiedade, pois Ele tem cuidado de vocês. Lancem sobre Deus toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Irmãos, não falta. Aquilo que o salmista disse, não neste salmo, mas em outro salmo, é verdade. Nunca vi o justo mendigar o pão. Nunca vi. Mas na nossa inquietação e na nossa ansiedade, a gente quer controlar todas as coisas, porque nós confiamos em nós. Egolatria, adoração do próprio eu, é o que a gente comete. Mas diante de nós está o desafio: lance sobre Deus a sua ansiedade. Ou você não crê que Ele tem cuidado de você? Será que você não tem um histórico de manifestações divinas mostrando para você que Ele cuida de você? Se você tem um histórico de que Deus cuida de você, por que você teme? Lance sobre Ele a sua ansiedade. Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado, Ele cuida. Ele nos dá o sono, porque Ele nos ama. Lance sobre Ele a sua ansiedade. E por fim, meus irmãos, o mundo vem discursando de modo contrário às coisas reveladas nas Escrituras, e isso não é novidade para ninguém aqui. E, meus irmãos, o conceito de família, de filhos, tem estado sob ataque, não é verdade? Nós vivemos numa sociedade corrompida nesse campo. Nós vivemos numa sociedade onde mesmo dentro da igreja os jovens não têm limites em seus namoros. Nós vivemos numa sociedade em que a igreja, ou no contexto da igreja, não há respeito nas relações. Nós vivemos numa sociedade em que praticar o sexo com pessoa com quem você não está casado é perfeitamente natural. E muitos, de maneira absurda ainda, justificam que Deus sabe das minhas necessidades. Não ponham o nome de Deus nessa bagunça. Nós vivemos numa sociedade onde a família está sendo devastada. Nós vivemos numa sociedade onde nós somos cheios de nós mesmos e as coisas precisam ser de acordo com o que a gente entende que é. Não é mais a Escritura.
Por isso homens e mulheres pecam, se prostituem, não honram a Deus e enganam-se, porque acham que seus louvores e supostas adorações são recebidos no seu trono da graça, quando na verdade Deus simplesmente rejeita, enquanto não houver arrependimento e abandono do pecado. A família está sob ataque. Os valores estão sob ataques. Somos seres humanos cheios de nós mesmos. E nós precisamos renovar, alimentar em nossa mente e coração a verdade de que a família é uma bênção. A família é bênção. E os filhos são herança do Senhor. Deus quer dar no ambiente da família, num ambiente ajustado. Mas, meus irmãos, eu preciso também lhes dizer que Deus dá filhos aos pais, mas compete aos pais criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor, para que eles aprendam a temer a Deus e não abandonem os seus caminhos. Porque, meus irmãos, a recompensa do justo passa por isso também. Passa por isso também. Poder olhar os filhos e olhar para eles e dizer: eles temem ao Senhor. Eles amam Jesus Cristo. Eles servem a Deus. Eles andam em seus caminhos. Eles erram, mas se arrependem. Eles têm prazer na lei do Senhor. Essa é a maior glória que qualquer pai pode ter. Irmãos, não há outra glória. Não existe outra glória. Não existe outra glória. Pai, mãe, a sua glória está nos seus filhos. E que as escolhas futuras dos seus filhos não sejam resultados. Que as futuras escolhas dos meus filhos não sejam resultados da minha incapacidade de ouvir a voz de Deus e ensinar os meus filhos sobre a verdade. Que seja uma opção deles, mas não porque eu não cumpri o que me competia cumprir. Isso não está na nossa mão. Eu conheço muitos pais que fizeram muita coisa e infelizmente seus filhos se desviaram. Mas eu também conheço muitos pais que fracassaram. Querem salvar o mundo, mas não são capazes de salvar os seus filhos. Deus nos livre disso. Deus nos ajude, nos socorra, porque isso vai muito além de nós. É graça abundante sobre nós. Meus irmãos, que o bom Senhor nos ajude a reajustar a nossa maneira de enxergar as coisas, a de contemplar o seu cuidado por nós, que Ele mesmo nos dê sabedoria e discernimento, honrando por meio dos dons, habilidades dadas por Ele, que nossas famílias sejam fortes, centradas em Deus, que nossos filhos, como herdeiros das promessas divinas, aprendam a temer o nome de Deus e honrar os seus pais, para que honra, glória e louvor sejam dadas ao Trino Deus. Amém.